Raul Mendes ajeitou a gravata pela terceira vez, mesmo sabendo que, hoje em dia, pouca gente reparava nisso. Tinha aprendido desde jovem que se arrumar era uma forma de respeito pelos outros e por si mesmo. E mesmo com o mundo mudado, ele continuava acreditando nisso. No espelho, via um homem de cabelos brancos, olhos cansados e a testa marcada pelo tempo. Parecia mais velho do que se sentia. Por dentro, a cabeça ainda funcionava como um relógio. Lembrava de números, datas, leis, prazos. Fazia contas de cabeça. Tudo ainda estava ali. O problema é que ninguém mais parecia querer ver. Foram mais de 40 anos trabalhando como contador. Começou novinho, de auxiliar. E foi subindo devagar, com esforço, sempre sendo honesto e correto. Passou por bancos, escritórios, empresas grandes e pequenas. Tinha orgulho do que sabia, mas no mês passado veio a demissão. Disseram que era por reestruturação. Ele sabia que era por causa da idade. Desde então, passou os dias mandando currículos, imprimia direitinho, papel bom, tudo certinho, mas as respostas, quando vinham, diziam sempre a mesma coisa com palavras diferentes. Optamos por outro perfil. Raul já tinha aprendido a traduzir aquilo. Estavam procurando alguém mais novo. Naquele dia, o celular vibrou de novo. Mais uma recusa. Elsa Spyro pegou a pasta com os currículos e vestiu o paletó. Ainda tinha uma entrevista marcada. Sabia que talvez fosse mais uma perda de tempo, mas não queria desistir. A aposentadoria mal cobria as contas. E ele não queria depender de ninguém. O filho morava longe, com a vida dele. E Raul nunca gostou de pedir nada a ninguém. Ainda antes de sair, passou a mão com carinho numa moldura em cima da estante. Era uma foto antiga, dele com Helena, no dia da formatura. Ela sorria daquele jeito tranquilo dela, com os olhos que sempre acreditaram nele. Vai lá, Raul! Ele ouviu a voz dela na memória. Mostra quem você é. Trancou a porta devagar. O mundo podia não ver mais valor no que ele sabia, mas ele ainda via. A entrevista era num prédio moderno, daqueles cheios de vidro espelhado e recepção com cheiro de café caro. Raul chegou 15 minutos antes, como sempre fez a vida inteira. Apertou a campainha, entregou o documento e sentou numa daquelas cadeiras que parecem modernas, mas não acomodam muito bem quem tem mais de 60. Chamaram ele com o seu Raul, e o seu já vinha carregado de distância. Lá dentro, um rapaz de camisa apertada, de time de futebol europeu e tênis caro, olhou o currículo por cima, como quem lê uma bula. Fez 2 perguntas rápidas, sem olhar nos olhos. Sorriu pouco. Falou muito de perfil jovem e dinamismo. Agradeceu e prometeu retorno. Raul já sabia que não viria. Nos dias seguintes, vieram outras entrevistas. Em algumas, nem deixaram ele falar muito. Bastava entrar na sala, dizer a idade, e já dava para ver o brilho nos olhos do recrutador sumindo, como se ele tivesse contado alguma coisa errada. Agradecemos sua presença, diziam, quase com pena. Numa delas, uma moça mais nova, simpática, chegou a perguntar por que ele não tentava dar aula ou curtir a aposentadoria. Raul sorriu educado, mas a vontade era responder: porque a aposentadoria não paga nem a feira, moça. Os dias foram passando, um igual ao outro. Currículo, entrevista, silêncio. E todo silêncio vinha com um pedaço de frustração. Um sentimento de estar desaparecendo devagar, não no corpo, mas no olhar dos outros. Até que numa manhã chuvosa, sentado na cozinha com o café esfriando na caneca, Raul ouviu um anúncio diferente. Procura-se auxiliar de serviços gerais, turno da noite. Sem exigência de experiência. O salário era baixo, o horário ruim. Mas havia uma frase que chamou a atenção. Acima de 60 anos, são bem-vindos. Ele ficou olhando aquilo por um tempo. Não era o que sonhou, mas talvez fosse o que restava. Abriu o currículo no computador. Apagou os cursos, os cargos, os prêmios. Manteve só nome, idade, contato e a frase: disponível para trabalhar no que for preciso. Mandou o e-mail e dessa vez recebeu uma resposta melhor. O prédio era bonito, moderno. Aquelas startups onde todo mundo andava de camiseta e fone no ouvido. O pessoal passava por ele sem dar bom dia, como se fosse parte da mobília.
Raul achava curioso como o mundo podia mudar tanto e tão rápido. Antes, o faxineiro era o seu João ou a dona Marta. Hoje em dia, era só alguém com um crachá pendurado e uma vassoura na mão. No primeiro dia, deram a ele um uniforme cinza, um par de luvas e um balde. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém veio cumprimentar com um aperto de mão. Mostraram onde ficavam os materiais e avisaram que o turno começava às 6 da tarde, depois que o expediente terminava. Mas sempre tinha alguém por ali, jovens de boné para trás, com um notebook debaixo do braço e energético na mão. Raul fazia tudo com capricho. Lavava os banheiros, varria os corredores, limpava as mesas com cuidado. Era metódico, velho hábito de quem lidou a vida inteira com números. Mas por dentro, doía. Não pela função, mas pelo modo como passou a ser tratado. Como se sua história tivesse sido apagada, junto com as marcas do chão. No segundo mês, notou que nem ele mais se olhava no espelho da copa. Evitava. Era como se não quisesse ver o homem que havia virado. Não de vergonha. Raul nunca teve vergonha de trabalhar, mais do tristeza. Tristeza por saber que podia fazer tanto mais. Só que ninguém perguntava. Ninguém queria ouvir. Às vezes ouvia conversas soltas enquanto passava o pano. Gente reclamando de chefe, de orçamento, de planilhas que não batiam. Falavam em voz alta, achando que ele não entendia. Mas ele entendia tudo. Era como ouvir um idioma antigo que ainda sabia de cor, mas que os outros achavam morto. Uma noite, encontrou uma folha esquecida em cima de uma mesa, um relatório impresso, cheio de números. Algo ali não fechava. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo. Gostaria muito de saber. Ele leu rápido, só de canto de olho, antes de guardá-la no lixo, mas aquilo ficou na cabeça como uma conta mal resolvida. No fim do turno, pegou o caderno velho que usava para anotar o que tinha que comprar no mercado. Em silêncio, começou a escrever. Projeto de valores repetidos menos mesma nota fiscal, em 2 lançamentos. Guardou o caderno na mochila. E naquele dia, ao trancar a porta do almoxarifado, não se sentiu só um faxineiro. Sentiu que ainda podia ser útil, que ainda estava enxergando o que os outros não viam. Foi numa noite qualquer, quase no fim do expediente, que Raul escutou alguém chorando na copa. Parou na porta, com o pano de chão ainda nas mãos. Não queria atrapalhar, mas também não conseguiu ir embora. Era uma moça, sentada sozinha, com o rosto enfiado entre os braços. Devia ter uns 20 e poucos anos. Chorava baixo, como quem tenta esconder o que está doendo. Raul pigarreou devagar. Tudo bem aí, moça? Ela se assustou um pouco, limpou os olhos rápido e forçou um sorriso. Tá sim, seu. Desculpa, qual o seu nome mesmo? Raul Mendes. Desculpa, seu Raul. Foi um dia difícil. Ele assentiu com a cabeça. Compreensivo. Sei bem como são esses dias. Às vezes a gente só precisa chorar um pouco e continuar depois. Ela riu, sem graça, mas pareceu mais leve. Eu sou a Clara, estagiária do setor financeiro. Primeira vez que trabalho em escritório assim. Às vezes acho que não dou conta. Raul sentou devagar na cadeira da ponta da mesa. Não quis invadir, mas também não foi embora. Ninguém nasce sabendo. E pelo que ouvi por aí, você trabalha direitinho. Clara olhou surpresa. O senhor presta atenção nessas coisas. Ele sorriu. Costumo reparar em tudo. Mania de contador aposentado. A partir daquele dia, Clara passou a cumprimentá-lo com um sorriso de verdade. Trazia café quando ele chegava, deixava bolachinhas na mesa da copa. E às vezes, conversavam. Não muito, mas o suficiente. Certa noite, ela desabafou. Tem uns relatórios que não estão batendo. O gerente disse para eu não me preocupar, que é só ajuste de sistema. Mas tem coisa errada. Eu sei. Raul olhou para ela com calma. Você guarda esses relatórios? Guarda, achei melhor. Faz bem. Anota tudo, Clara. Um dia, quando a gente tem dúvida, é bom ter prova. E se quiser, posso dar uma olhada. Não precisa contar para ninguém. Ela sorriu, aliviada. O senhor ainda entende dessas coisas, né? Entender, eu entendo. Só não uso mais terno. Mas a cabeça
Essa ainda está inteira. Naquela noite, Raul voltou para casa com uma sensação diferente. Pela primeira vez em meses, sentiu que alguém o via como alguém que ainda tinha algo a oferecer. E naquele mesmo caderno onde anotava as incongruências dos relatórios, ele escreveu mais uma linha. Clara, pode ser que eu não esteja tão sozinho. Nas semanas seguintes, Clara passou a trazer mais papéis para Raul olhar. Fazia isso com cuidado. Só depois que o escritório esvaziava. O jeito como ela olhava para os lados antes de entregar os relatórios lembrava Raul dos tempos em que trabalhava com auditoria. Quando tem medo no ar, é porque tem coisa errada. Os números estavam ali, em preto e branco, notas fiscais duplicadas, valores estranhamente arredondados, pagamentos repetidos para a mesma empresa, menos mais em nomes diferentes. Raul lia tudo com a calma de quem já tinha visto muita coisa, mas com o incômodo de quem sabia que aquilo podia estourar do pior jeito. Uma noite, sozinho na copa, abriu o caderno e começou a desenhar um esquema. Nome de fornecedor, valor, data, código, cruzava informações de cabeça. Um nome chamou a atenção. Prismatec Serviços. Aparecia em vários relatórios, com valores altos, sempre aprovados pelo mesmo gerente. Esse nome não me é estranho, murmurou. Foi até a recepção, onde ninguém mais estava, e deu uma olhada rápida no mural de correspondências. E lá estava. Uma carta registrada para o mesmo gerente, enviada por uma tal de Prismatec Soluções, outro nome, quase igual. Isso aqui tá com cheiro de laranja, pensou, anotando tudo com a letra miúda e organizada de quem sempre confiou mais no papel do que na nuvem. Clara, ao ver o que Raul estava montando, ficou pálida. E agora? A gente faz o quê? Raul fechou o caderno devagar. Agora a gente espera a hora certa. Mexer com isso no impulso pode acabar com sua carreira. E comigo? Bem, já tentaram acabar antes. Não conseguiram. Clara respirou fundo. Eu confio no Senhor. Ele sorriu. Então, vamos fazer isso direito. Raul sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas também sabia que, se ficasse calado, estaria enterrando de vez o que restava da sua dignidade. E isso ele não estava disposto a perder. Naquela noite, foi embora mais tarde que o normal. O crachá pendurado no pescoço, a mochila nas costas, o coração apertado, mas dentro dos olhos menos aqueles olhos fundos, que já tinham visto o mundo mudar tantas vezes, havia algo novo. Foco, porque agora ele tinha mais do que uma faxina para fazer. Tinha um sistema inteiro para limpar. Nos dias que seguiram, Clara andava com os ombros encolhidos e os olhos sempre atentos. Raul notava e tentava acalmá-la com um sorriso ou uma piada boba, dessas que só os mais velhos sabem contar no tempo certo. Mas ele também sentia o peso, sabia que não dava mais para enrolar. Estavam sentados num barril de pólvora. Foi Clara quem sugeriu procurar o setor de compliance da empresa. Um canal interno, sigiloso. Dizem que dá para fazer denúncia anônima. Raul franziu a testa. Anônima? Até a hora que alguém resolve puxar o fio certo, ela mordeu o lábio. Então a gente faz como? Ele pensou por um tempo. A gente faz com calma e com prova. Muita prova. E não vai ser gritando, nem apontando o dedo. Vai ser com número. Número não grita, mas derruba. Raul passou o fim de semana inteiro digitando um relatório completo. Usou o computador velho de casa, imprimiu tudo em papel branco. Separou por data, valor e assinatura. Cada linha com a elegância de quem viveu anos organizando contas alheias. No final, juntou tudo num envelope pardo. Na segunda-feira, pediu para falar com a diretoria. Claro que a secretária olhou torto. É sobre limpeza? Não. É sobre um rombo no financeiro. A frase caiu como um copo quebrado no chão. Foi chamado no fim do expediente. Sala fria, mesa comprida. 3 homens engravatados e Clara, sentada num canto, com a folha do RH tremendo nas mãos. Disseram que ele tinha 5 minutos. O senhor abriu o envelope com calma. Isso aqui é só um resumo. Se quiserem ver o resto, tenho mais em casa. Tudo com cópia guardada. Apontou os nomes, os valores, os cruzamentos. Clara falou pouco.
mas confirmou os relatórios. O gerente envolvido nem apareceu. Disseram que estava em viagem de negócios. Os diretores trocaram olhares duros. Um deles limpou a garganta. Como o senhor descobriu isso? Raul respirou fundo. Eu era contador antes de ser invisível. Silêncio longo, pesado. Um dos diretores se levantou. Vamos investigar internamente. A informação será tratada com confidencialidade. Raul concordou. Espero que... Sim, porque se não for aqui, tem lugar que vai querer ouvir. E com isso, se levantou. Clara também. Não disseram mais nada. Naquela noite, enquanto andava de volta para casa, com o vento cortando o rosto, Raul sentiu o corpo cansado. Sim, mas o peito vinha cheio. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ele tivesse limpado mais do que o chão. Uma semana depois, Raul e Clara não sabiam o que esperar. O silêncio da empresa era ensurdecedor. E ambos sentiam a tensão no ar. Os corredores estavam mais vazios. E os colegas começaram a olhar de forma diferente. Os sussurros nos bastidores eram inevitáveis. A fraude estava sendo investigada. E os detalhes de como ela havia funcionado eram mais complexos do que eles imaginavam. Na quinta-feira seguinte, Raul foi chamado novamente. Desta vez, a convocação não era no fim do expediente, era no horário de trabalho. E ele se sentiu um pouco estranho, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ao entrar na sala dos diretores, encontrou Clara lá, mas não só ela. O gerente financeiro, o mesmo que havia aprovado os pagamentos fraudulentos, estava na cadeira do lado, com a cara pálida e os olhos desviados. Raul não precisou falar nada. Os papéis estavam na mesa. As provas eram irrefutáveis. O gerente tentou justificar, mas sua voz falhou. Quando um dos diretores começou a ler em voz alta os extratos e números, a culpa foi clara como o dia. Eu não fiz nada. Foi uma falha no sistema. Gaguejou o gerente. Mas ninguém acreditou. Os diretores olharam para Raul com um novo respeito. Raul, queremos que saiba que sua atitude foi fundamental para salvar a empresa de um grande prejuízo, disse o diretor principal. O senhor foi um verdadeiro exemplo de ética e coragem. Raul não sabia o que dizer. A palavra herói ficou presa na garganta, porque ele não queria ser chamado assim. Não era sobre isso. Ele não estava ali para receber medalha. Ele apenas queria que a verdade fosse feita. Mas ainda assim, uma pequena parte dele se encheu de orgulho. O diretor continuou. Como forma de agradecimento, gostaríamos de oferecer ao senhor uma posição como auditor interno, com um salário adequado à sua experiência. A proposta será formalizada. E sabemos que sua experiência será um grande valor para nossa equipe. Raul olhou para Clara, que sorria tímida ao lado dele. O reconhecimento não era só por ele, era também por ela, que acreditou no que ele sabia fazer, mesmo quando ninguém mais parecia acreditar. Eu não sei. Raul começou, hesitante. Eu sou bom com números, mas nunca imaginei trabalhar de novo com isso. Estava me acostumando a limpar o chão. O diretor sorriu. O senhor já fez mais do que isso. E o chão? Pode deixar que vai estar sempre limpo aqui, Raul. Ele respirou fundo, sentindo uma leveza inesperada. Não era sobre o trabalho em si, mas sobre o retorno de algo muito maior. O respeito. Quando saiu da sala, Clara o acompanhou. Caminharam juntos pelo corredor, e a sensação de alívio era palpável. Clara olhou para ele com os olhos brilhando. Eu sabia que você era muito mais do que o senhor da vassoura, Raul. Ele riu baixinho, com um sorriso cansado, mas genuíno. Eu também sabia, Clara. Às vezes a gente só precisa de um pouco de tempo para lembrar. Naquela noite, Raul chegou em casa, com o sorriso de quem finalmente tinha se encontrado de novo. Sentou-se à mesa, pegou o caderno velho e escreveu uma última linha. A vida é cheia de erros, mas é possível recomeçar. Mesmo depois de cair, ele sorriu para si mesmo. Tinha limpado o chão, sim, mas ao mesmo tempo, havia limpado a própria alma.